Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, eu sou especialista de implantação aqui na RWTech e hoje eu vou falar com vocês sobre regras, né, diferentes e também parâmetros diferentes, tá pessoal? Hoje a gente basicamente vai discutir ali a parte de parâmetros detalhados e horários detalhados, tá? A gente já discutiu aqui criação de horários, escalas, né, inclusive escalas também está englobada ali dentro de horários detalhados. A gente vai repetir hoje aqui de novo, mas eu gostaria de estar começando ali a explicar melhor um pouquinho esses conceitos para vocês aqui dentro da plataforma, para que eles servem, né? Qual que é a utilidade deles, quando eu utilizo eles, quando eu não utilizo eles, né? Qual que é o sentido ali dentro da plataforma para estar usando ou não eles dentro do sistema. Gente, então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos falar aqui sobre horários detalhados. Gente, antes de falar, inclusive, do horários detalhados, eu gostaria de estar entrando ali em cadastros, né? Horários, só para trazer um conceito básico ali para vocês. Pessoal, qual que é a ideia de quando eu vou cadastrar um horário aqui dentro da plataforma, tá? Já tem vídeo explicando como fazer isso, mas eu queria só recapitular para a gente entender um conceito básico aqui. Basicamente, quando eu cadastro um horário dentro da plataforma, eu defino ali para o meu sistema, né, que eu vou criar um horário de um funcionário que trabalha ali de segunda a sexta, segunda a sábado, domingo a quinta, algo padrão, algo semanal. Ou seja, toda semana eu repito aquele meu horário dentro da plataforma. Toda semana eu trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu tenho um padrão semanal ali. Eu tenho algo fixo dentro do meu sistema. Mas e quando um funcionário que trabalha no meu primeiro turno precisa ir trabalhar momentaneamente no segundo turno? E quando hoje eu pedir para o meu funcionário trocar de horário com outro funcionário só hoje e amanhã eu já quero que ele volte no horário normal dele? E quando ele tem uma escala 5x1, 12x36, algo que foge do padrão semanal, imagina uma 5x1. Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, folgo no sábado. Domingo eu trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu folgo. Então percebe que eu já não tenho mais um padrão semanal, percebe que já fica ali difícil eu estar parametrizando esse horário dentro desse menu aqui de horários mais simples. Para isso então, né, surgiu a necessidade de criar um novo menu chamado horários detalhados. Gente, a gente vai explorar todo ele, tá? Aí eu vou explicar para vocês a utilização. Ele tem 3 modos. Ele tem o modo básico, ele tem o modo escala de revezamento e ele tem o modo avançado. Cada um deles tem uma serventia para um certo tipo de padrão ali que você precisa seguir, uma necessidade que você tem ali no seu dia a dia. Vamos começar explicando pelo modo básico. Pessoal, o modo básico não tem muito segredo. Aqui você vai ver todos os modos que foram aplicados, né, os modos básicos já estão aplicados na plataforma, então você pode filtrar, buscar, editar e até mesmo excluir mudanças já feitas. Mas no caso seus, quando estiver criando uma nova, vocês vão clicar aqui no botão, né, adicionar horário detalhado. Pessoal, no modo básico, a ideia é eu mudar um período de tempo ali dentro da plataforma, tá? Pedro, como assim período? Eu quero, por exemplo, que nesse mês agora de junho, a Maria ela trabalhe no segundo turno. O horário fixo da Maria é no primeiro turno, mas eu quero que nesse mês de junho, ou seja, selecionando o período ali do dia 1º de junho até o dia 30 de junho, eu quero vir aqui e mudar ela, né, para um segundo turno, para um outro horário, né? Então, mudar aqui para um suporte 2. Ou seja, apesar da funcionária BNews ali ter um horário fixo no cadastro dela, do dia 1 ao dia 30, ela vai seguir esse outro horário. Pessoal, isso aqui é muito útil, né? Muita gente acaba fazendo o quê? Vai direto no cadastro do funcionário, edita, coloca suporte 2, daqui um mês, né, volta lá, volta para o padrão antigo, para o horário antigo. Funciona perfeitamente, tá? É um caminho também que pode ser feito para resolver esse problema. Só que olha só que interessante, aqui o sistema já volta automaticamente para mim. Do outro jeito, se eu for lá no cadastro do funcionário e mudar o horário dele, eu tenho que colocar a Benilza no suporte 2, depois voltar no final do mês de junho, entrada de julho, voltar ela para o horário padrão dela. Então tem 2 ações, uma ação de começo e uma ação de fim. E isso, pessoal, traz ali a possibilidade de erros, né? Se você esquecer de mudar o horário, né? Esse padrão aqui, o modo básico, a vantagem é isso. Até o dia 30 segue esse horário, a partir do dia 1º, simplesmente ele volta ao que era antes, tá? E não só horário, você ainda pode escolher dias de folgas ali, né? Então, às vezes, você tem um horário ali, quer mudar o dia de folga, você pode definir, né? Os dias da semana dentro desse horário, que vai ser folga para o funcionário. Então, apesar do suporte 2 ali, tá escrito que eu trabalho de domingo a domingo, é um horário que tem todos os dias que a equipe nunca para, eu quero definir que a Benilza vai folgar toda terça. Então, eu posso vir aqui e selecionar
a terça-feira. Fechamento também, né? O fechamento padrão ali, 23h59, ou seja, o dia de trabalho se encerra às 23h59. Mas a BNews, ela vai trabalhar num turno que passa da meia-noite, ela sempre vai largar 2 da manhã. Então, nesse caso, é importante também estar mudando o fechamento dela. Você não sabe o que é fechamento, tem também direto ao ponto. O nosso primeiro direto ao ponto eu tratei sobre o fechamento. É importante que você entenda isso, tá? Que é basicamente o momento do dia que se encerra, tá? O dia de trabalho do funcionário. E é muito importante ele sempre estar bem parametrizado para não ocorrer ali quebras, né? De um ponto aparecendo um dia, outro ponto aparecendo outro. Assistam esse vídeo, é muito importante. Legal, pessoal, salvei e é isso, tá? Basicamente, eu mudei o horário ali da BNews dentro do meu período do mês de julho. Não precisa fazer mais nada. Em julho, ela volta para o horário normal dela. Modo avançado, pessoal. O modo avançado é basicamente a mesma coisa, só que você percebeu que aqui no modo básico eu vim e defini um dia inicial, um dia final, né? Então, vamos pegar ali do dia 9 até o dia 13. Então, beleza, defini ali para a BNews. E se nessa semana, do dia 9 até o dia 13, cada dia ela trabalhar no horário? Eu viria aqui e falaria do dia 9 até o dia 9, ela vai trabalhar no administrativo 2015. Aí salvaria. Depois iria lá do dia 10 até o dia 10, ela vai trabalhar no segundo turno. E salvaria. Tá percebendo que é mais complicado? Dá para fazer assim? Dá. Mas o modo avançado ele é muito mais simples de fazer. Porque quando eu venho aqui no modo avançado, basicamente eu seleciono um período de dias e eu poderia selecionar ali os dias que eu falei, do dia 9 até o dia 13, pegando essa semana aqui nossa de trabalho, de segunda a sexta, e falar, por exemplo, que eu quero gerenciar a BNews. Então, eu posso gerenciar até mais de uma pessoa. Vamos pegar a Karina aqui de exemplo também. Então, vai ser a BNews e a Karina. E eu posso clicar em filtrar. Gente, olha que interessante, ele traz para mim essa tabela. Ela tá curta porque eu só selecionei 5 dias, mas se eu viesse aqui e selecionasse até o dia 20, por exemplo, essa tabela ela ficaria um pouquinho maior. Ó. Então ele já traria para mim ali mais dados dos dias que eu pedi. Tá? E, gente, aqui também não tem segredo. Tá? É uma tabela de horários. Todos os horários que estão com X significa que o sistema está respeitando o horário fixo do funcionário. Qual que é o horário fixo? É o horário que eu coloquei lá dentro do cadastro dele, funcionários, tem um campo onde eu seleciono o horário, e aí eu selecionei o horário dele dentro da plataforma, e com isso ele ficou com o horário fixo ali dentro do sistema. Então esse X aqui simplesmente está respeitando o horário fixo ali dentro da plataforma. Certo, pessoal? Então, assim, bem legal isso também, né? Você pode vir aqui, por exemplo, e mudar o horário do funcionário só naquele dia dentro da plataforma. Pedro, como é que eu faço isso? Gente, lembra que eu falei para você que aqui é feito de maneira individual? Eu poderia vir aqui e selecionar o dia 9 da BNews e falar que no dia 9 ela vai seguir a regra 1, que é das 7h32 às 18h. Então, todos os horários que você já criou na plataforma, eles estão aqui dentro do sistema, tá? E você consegue ali, por exemplo, mudar e selecionar um horário para a pessoa. Na terça-feira, eu quero dar uma folga para ela, código 0. Na quarta-feira, eu quero que ela trabalhe ali para mim das 14h20 às 12h20, código 5. Então, tá vendo que eu estou mudando o horário dela dia a dia, dentro da plataforma, aplicando um horário detalhado? Isso aí traz pra gente muito mais flexibilidade, né? E, gente, é muito legal isso daqui, porque, por exemplo, a BNews e a Karina vão seguir o mesmo horário. Eu não preciso vir aqui embaixo e repetir o processo, digitando 1, 0, 5, né? Colocando dia a dia. Eu poderia vir aqui simplesmente copiar, né? Selecionar tudo aqui. Vamos desselecionar o dia da Karina aqui. Selecionar todos da BNews. Copiar, então olha que interessante. Existe uma opção copiar aqui embaixo. Selecionar a Karina e colar. Então o sistema ele já traz ele pra gente, igualzinho, eu consigo copiar e colar. Eu posso selecionar um dia inteiro aqui, selecionando no dia e mudar o horário daqueles funcionários todos os dias, tá? Então, nota que ele já mudou o código do horário ali no domingo da galera. Eu posso selecionar, vamos supor que eu quero dar esses 15 dias, né? Peguei até menos, né? Peguei 11 dias aqui de folgas para Karina. Eu seleciono o nome da Karina, ele vai selecionar todos os dias e eu vou lá e aplico uma folga. Então, tá notando que eu tenho muita flexibilidade para mexer aqui no modo avançado? Exatamente por isso, né, que tem esse nome, modo avançado, porque eu consigo de maneira avançada mudar o horário do funcionário ali dentro da plataforma. E aí, gente, a pessoa tem que respeitar aquele horário que você criou dentro da plataforma, né? Então, apesar de existir um horário fixo, ele foi definido, o funcionário tem ele no cadastro, eu fui lá e defini um horário, né,
mais personalizado. Então, gestoras e gestores, é aqui que você faz isso, tá legal? Então, bem legal também, né? Esse é o modo avançado. Gente, lembrando, tá? Eu não tinha comentado, tanto o modo básico aqui, quanto o modo avançado, você tem uma abinha aqui de mais filtros, onde você pode filtrar funcionários por cargos, departamentos, setores, empresas, horários, tá? Então, modo básico e modo avançado, existe essa opção de mais filtros aqui dentro do sistema. Legal. Pessoal, o modo escala de revezamento é um modo também avançado. Então, ó, vamos pensar comigo. Hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, a gente está gravando. Vamos supor que eu tenho um funcionário que trabalha das 7 da manhã às 7 da noite. Isso aqui a gente já falou, tá, pessoal? Criação de horários e escalas, mas eu gostaria de repetir para vocês entenderem o conceito, né? O pessoal tem muita dúvida em escala. Pessoal, pensa comigo. Eu tenho ali hoje alguém trabalhando para mim das 7 às 19. Tá? A pessoa começou às 7 da manhã e vai parar às 19. E é uma escala 12 por 36. Por consequência, amanhã, dia 10, essa pessoa vai folgar. Se a gente for seguir na semana da pessoa, vamos olhar aqui, ó. Hoje, segunda, trabalha. Terça, folga. Quarta, trabalha. Quinta, folga. Sexta, trabalha. Sábado, folga. Domingo, trabalha. Segunda, folga. Opa! Na segunda-feira, dia 16, essa pessoa vai folgar. E nessa segunda-feira, ela está trabalhando. Então, percebe que eu não tenho mais um padrão semanal ali? Percebe que eu tenho algo que foge de uma escala normal, de um horário normal? Mesma coisa seria o exemplo lá do 5x1 que eu dei para vocês, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu trabalho. Sábado eu folgo. Então, um dia de folga, depois eu volto. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta trabalho, sexta eu folgo. Então, meu dia de folga sempre fica mudando, porque eu estou seguindo uma escala 5x1, né? Então, pessoal, nesse caso, eu preciso criar um modo escala de revezamento. Quando eu tiver aqui, você clica no botão adicionar escala e o sistema traz ali para você basicamente uma tela onde você consegue criar a sua escala. Gente, a gente já falou sobre isso, tá? Sobre a criação, mas é muito simples. Primeira coisa é definir o nome para a escala. Gente, assim como o horário, coloque o nome intuitivo. Horário da escala diurna ímpar, que é o pessoal que está trabalhando hoje. Então, é as pessoas que eu espero que trabalhem de dia nos dias ímpares, tá? E aí, pessoal, eu preciso definir o que eu vou começar a trabalhar nessa escala. Se eu vou definir um período de trabalho, uma carga horária ou uma folga. Gente, por período é quando eu quero definir que o funcionário tem que chegar às 7, no meio-dia, da 1 às 19. Então, eu crio um horário de trabalho. No meu exemplo aqui, o dia do funcionário é dividido em duas partes. E entre essas duas partes, eu tenho uma pausa de 1 hora. Poderia criar assim. Poderia criar assim também, ó, por carga horária. Note que ele já até apagou as opções do período aqui, onde basicamente eu defino que eu quero que o funcionário trabalhe X horas por dia para mim, independente do horário. E eu ainda posso falar que se eu quero só de dia, se eu quero só de noite, ou para mim tanto faz, o dia todo. Lembrando, tá? De dia é das 5 da manhã às 10 da noite. De noite é das 10 da noite às 5 da manhã, segundo a CLT. Então eu quero 6 horas de dia. Para mim tanto faz. Quer pegar ali 7 horas da manhã, né? Quer pegar 8, 9, 10. Eu quero 6 horas sua por dia, meu amigo. Então, cumpriu 6 horas, é isso que importa. Tá? Noturno, eu poderia vir aqui também, né? Apagar o diurno, colocar 3 horas de noite. Então quer chegar 10 da noite, quer chegar 11, quer chegar meia-noite, quer chegar 2 da manhã, para mim não importa. Eu quero 3 horas noturnas, tá? Quer chegar 10 da noite, trabalhar até as 11, pausar, voltar meia-noite. Não importa, eu quero 3 horas noturnas, tá? Então eu defino uma carga horária, basicamente, deixando mais solto o horário do funcionário. E o total do dia, né, pessoal? Que não tem muito o que dizer. Eu quero 6 horas, então quer trabalhar, pegar as 4 da manhã, quer pegar 5 da manhã, quer de noite, quer pegar ali meio-dia, tanto faz. Eu quero 6 horas por dia, tá? Então eu também posso definir por carga horária. Normalmente escala é um pouquinho mais difícil de usar por carga horária, né? O pessoal quer travar mais o horário. Ou, pessoal, na escala eu também preciso especificar uma folga. Tá? Então, 12 por 36, eu preciso falar que um dia trabalho e um dia folga. A gente vai montar a escala e vocês já vão entender. Vamos começar, então, montando uma escala diurna ímpar, que é o pessoal que está trabalhando hoje. O que eu vou fazer? Eu vou definir um período de trabalho. Eles pegam às 7, almoça meio-dia, volta a 1, finaliza às 19. Lembrando, se você tiver um almoço flexível, Pedro, o pessoal almoça na hora que dá. Gente, a gente já discutiu isso também no outro direto ao ponto, que é a regra de parâmetros, né? Parametrização do sistema, lá a parte de compensação diária, onde eu digo que, embora exista um horário do almoço aqui, eu aceito que, se uma pessoa saiu meia hora mais cedo, ela possa voltar meia hora, ela deva, no caso, né? Voltar meia hora mais cedo. Se ela saiu 1 hora mais tarde, ela deva voltar 1 hora mais tarde.
Então, se você tiver essa flexibilidade, tá? Pode ficar tranquilo que apesar de ter um horário de almoço aqui, ele aceita a flexibilização. Legal, então pessoal, eu estou criando a minha escala diurna ímpar. A minha escala diurna ímpar, ela é das pessoas que trabalham hoje, então eu preciso vir aqui embaixo e especificar isso, que de hoje até quando? Até hoje eu vou trabalhar. Então notem que eu defini um horário de trabalho e defini ali um dia, né, para essa pessoa trabalhar. E eu vou fazer o quê? Eu vou inserir isso na minha tabela, tá? Olha só que interessante. Então hoje, dia 9/6/2025, eu acabei de criar um compromisso, né, para quem estiver dentro dessa escala, que essa pessoa tem que trabalhar. Tá? Por consequência, o pessoal, amanhã esse pessoal está de folga. Então, do dia 10 até o dia 10 é uma folga. Então, eu posso colocar aqui do dia 10 até o dia 10 e voltar aqui para cima e agora tirar do período e aplicar uma folga. Pronto, eu venho aqui embaixo e insiro isso dentro da minha tabela. Um dia de trabalho, um dia de folga. Nossa, Pedro, vou ter que ficar fazendo isso na mão, né? Então, no dia 11 eu volto lá, aplico um trabalho, no dia 12 vou lá e aplico uma folga. Não. Quando você vai criar uma escala, pessoal, você tem que mostrar para ela o mínimo. Por exemplo, uma escala 5x1, eu tenho que entregar 5 dias de trabalho e um dia de folga, e falar que a partir dali repete. Numa escala 12x36, eu tenho que entregar um dia de trabalho e um dia de folga, e falar que a partir dali repete. E como é que eu falo que a partir de agora repete? Eu venho aqui embaixo, no meu ciclo de repetição da escala, e falo, sistema, olha, dá uma olhadinha lá o que eu fiz do dia 9 até o dia 10. Eu peço para ele analisar esse padrão que eu criei aqui. E repete para mim do dia 11, que obviamente é o próximo dia, até 365 dias para frente. Tá? Então, eu vou colocar ele até o final de janeiro. E aí, pessoal, salvo. Beleza, agora ele cria ali trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho, folga. Então, eu tenho a escala do time ímpar dentro da plataforma. Por consequência, eu vou ter um time par também. Então, salvei a minha escala, eu vou lá e crio uma segunda escala e crio o meu time par ali dentro da plataforma também. Só que a diferença, pessoal, é que o time par hoje está folgando. Então, eu começo essa minha escala agora com uma folga. De quando? De hoje até hoje. E aí, eu insiro isso na minha tabela. Na verdade, perdão, pessoal, coloquei errado aqui. Do dia 9 até o dia 9. Deixa eu limpar aqui. Do dia 9 até o dia 9, então eu vou inserir, criando no dia 9 uma folga. Então o pessoal da escala par hoje está folgando, porque é a ímpar que está trabalhando, justamente porque amanhã a ímpar vai folgar e a par vai vir trabalhar. Então se a par vai vir amanhã trabalhar, eu tenho que falar que do dia 10 até o dia 10, eu tenho ali um período de trabalho, das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 às 17, da 1 às 19, perdão, uma escala 12x36. E aí eu vou inserir isso na minha tabela também, no dia 10. Então, notaram o que eu estou fazendo aqui? Primeira escala é folga, trabalho, folga, trabalho. Eu criei uma escala para um outro time que é... Perdão, inverti. O primeiro time é trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho, folga. E eu criei uma segunda escala para um time que vai ali revezar com esse time. No caso deles é folga, trabalho, folga, trabalho, folga, trabalho. Um basicamente está cobrindo o outro ali quando eu colocar as escalas para o pessoal. Tá claro isso, pessoal? Então, novamente, se tiverem dúvidas, né, pode estar acionando o suporte da revenda de vocês e eles vão estar explicando com mais detalhes. Gente, com isso, a gente trata todas as opções de horários detalhados, tá? Horários detalhados, pessoal, é isso. É eu pegar situações que fujam do cotidiano e possa tratar elas dentro da minha plataforma, tá? Ah, Pedro, tem um time aqui que, olha... uma semana ele trabalha de manhã, na outra semana ele trabalha de tarde, e assim ele fica revezando. Cria uma escala falando que primeira semana é de manhã, segunda é de tarde, terceira é de manhã. Então você aplica lá a primeira e a segunda semana e pede para o sistema repetir. Ah, Pedro, eu tenho ali uma escala 8x12, eu trabalho 8 dias e descanso 12. Tranquilo, mostra para o sistema 8 dias de trabalho, 12 dias de folga e manda replicar. Então, tudo que fugir, o modo escala de revezamento é legal para estar te ajudando. Legal, pessoal? Basicamente é isso, né, que a gente precisa tratar aqui sobre horários detalhados dentro da plataforma. Pessoal, a gente vai tratar hoje aqui também sobre um menu que a gente não tinha discutido ainda em nenhum direto ao ponto, que é o parâmetros detalhados.
Recapitulando, o que é um parâmetro, tá? Então vamos lá em cadastros, vamos lá em parâmetros. É dentro de cadastros, parâmetros que você vai encontrar suas regras. Para quem não lembra o que é regra, tem direto ao ponto explicando sobre parâmetros, onde basicamente você define tudo. Tolerâncias de atrasos e faltas, banco de horas, compensações, vai descontar DSR ou não vai, vai pagar hora extra ou não vai ter banco com hora extra, só banco, só hora extra. Tudo isso tem lá o direto ao ponto, né? Na parte ali de parametrização, tá no nosso canal, assistam, se você não entende o que eu estou falando aqui. Mas vamos começar a pensar em algumas situações. Quando eu vou definir um banco de horas, por exemplo, pensa comigo, eu venho e falo que eu quero usar o banco aqui nessa regra. E aqui embaixo o sistema vai fazer algumas perguntas para mim, coisas que eu não quero enviar para o banco. Aqui um caso muito comum que acontece bastante é o quê? É situações do sentido assim, ó, falta. Falta, se for uma falta não justificada, melhor, vamos mudar. Se for uma falta não combinada, é para descontar do funcionário. Então imagina que vocês têm aí um negócio, vocês têm banco, e o funcionário olhou e falou assim, eu tenho 30 horas de banco, quer saber? Eu não vou trabalhar na segunda. Vai descontar do banco mesmo. Tem empresa que fala, não, amigo, o banco só vai descontar se a gente combinou isso previamente. Como você não falou para mim, eu vou descontar como uma falta e você vai perder dinheiro no final do mês. Obviamente você não vai perder o banco, mas você vai perder dinheiro justamente porque você ficou me devendo ali. Mas se a gente combinar, olha, segunda eu não vou vir trabalhar, tô com muito banco, eu preciso resolver algumas coisas com a minha família. Nesse caso, eu quero que desconte do banco, ou seja, a pessoa não vai tomar uma falta, ela vai ter o banco descontado, porque ela avisou e tá tudo bem. Muita empresa opera assim. Avisou? Pode descontar o banco serve para isso mesmo. Faltou por faltar, amigo? Vai perder o dia, eu vou descontar o seu dia, vou descontar o seu DSR. Quando eu for definir a regra do funcionário, então, o que eu faço? Eu marco para não enviar falta ou eu marco para enviar falta? Porque se eu vier aqui e falar para não enviar falta, se a pessoa não vier e não trouxe justificativa, isso aí envolve até mesmo eu não vim porque eu acordei com a minha gestora, com o meu gestor que eu não ia vir, eu vou ser descontado no final do mês. E se eu não marcar aqui? Se eu não marcar, beleza, quer dizer que todas as minhas faltas não justificadas vão para o banco. Então, se eu faltei por faltar, nem avisei minha gestora ou gestor, o sistema ele também vai descontar do banco. Percebe que o sistema não consegue saber quando você combinou ou não com o funcionário aquela falta? Então, você tem uma situação onde o parâmetros detalhados faz sentido ser usado. Gente, qual que é o segredo aqui? Você vai ter a sua regra fixa, que é a regra que vai estar lá no funcionário. A minha sugestão é você colocar na sua regra fixa o que mais acontece. Pedro, como assim, né, o que mais acontece? Se o que mais acontece na sua empresa é o funcionário faltar quando precisar e falar com vocês, falar assim, olha, gestor, terça eu não vou vir, tá? Eu tenho umas coisas pessoais para resolver, eu tenho banco tranquilo, faltar. Então, na maioria dos casos, o time é tranquilo, vai lá, te avisa, você está ali sempre ciente, sempre preparado para faltas de funcionários. Pedro, isso para mim é o mais comum, é o que mais acontece. Então, você concorda comigo que faz mais sentido deixar essa situação automática? Porque eu pego o que mais acontece e deixo no automático. Situações que fogem ali o padrão, por exemplo, um funcionário que não avisou e faltou, aí eu vou lá e trato aquela exceção. Tá? Então é sempre assim, pessoal, você sempre coloca a estratégia, o que mais acontece, né? Você deixa fixo o que mais acontece. Na minha empresa, Pedro, o que mais acontece é o pessoal faltar por faltar, não me avisa, e rapaz, tem que descontar a falta. Legal, então você vem aqui e coloca para não enviar falta, e aí nesse caso, né, o sistema ele trataria ali aquela situação de sempre descontar como falta do funcionário. Então mesmo que eu tenha 60 horas de banco, faltei vai descontar de falta mesmo, eu vou perder no final do mês financeiramente, tá? E aí, quando o funcionário combinar comigo, eu vou lá e aplico uma outra regra para ele, descontando do banco. Então, pessoal, a estratégia é ter duas regras. Uma fixa, que vai estar no cadastro do funcionário, e a gente deixa ela sempre arrumada do que mais acontece, e ela vai estar lá. E uma secundária, uma segunda regra, que eu vou usar nessas eventualidades, nessas pontualidades que fogem ao meu padrão, tá? Então, o segredo, pessoal, é realmente você criar duas regras dentro da plataforma. Regra 1, regra padrão, que vai ser usada no dia a dia, com o que mais acontece. Regra 2, com as exceções. Então,
tem ali uma exceção de algo que fugiu do meu controle, só naquele dia eu quero mudar a regra daquele funcionário. Tá? Vamos usar como exemplo aqui que os funcionários sempre combinam comigo. Tá? Então eu posso vir aqui e falar que eu não quero enviar falta porque eu quero descontar do banco. Eu vou lá e crio a minha regra padrão com desconto de banco. Eu vou criar toda ela, pessoal, e no final eu vou salvar. Depois eu vou voltar, vou criar uma segunda regra e vou chamar ela de regra para desconto de falta. Eu tiro o padrão porque ela não é mais a minha regra padrão. Então, regra para desconto de falta. Nessa regra para desconto de falta, eu vou fazer ela igualzinho todos os outros menus, exceto que eu vou vir aqui e vou falar que eu não quero enviar falta. E com isso, agora eu tenho duas regras, uma padrão, usada no dia a dia, e uma usada para essas exceções. Com as regras criadas dentro de cadastro parâmetros, agora eu posso vir dentro de cadastros parâmetros detalhados e com isso eu consigo ali estar trabalhando esse dia a dia dos funcionários, mudando as regras dele. Eu tenho dois modos, tá, pessoal? O modo básico, onde eu consigo vir aqui, clicar no botão, e lembra lá do horário básico que eu conseguia ali, por exemplo, mudar o parâmetro do funcionário? Eu poderia mudar a regra dele durante essa semana. Então vamos supor que essa semana eu quero pagar hora extra. Eu crio uma regra secundária de hora extra e falo que durante essa semana eu posso vir aqui e, deixa eu pegar uma regra de extra aqui, ó, e falar que essa semana, do dia 9 até o dia 13, o funcionário Pedro, que aqui no sistema eu estou como banco de horas, ele mudou para a regra que eu coloquei tudo como hora extra, né? Então, beleza, salvei, eu mudei a regra do funcionário só naquela semana, tá? E tem o modo avançado, tá, pessoal, que é mais utilizado. O modo avançado, basicamente, eu seleciono ali, vamos pegar de novo ali, do dia 9 até o dia 13, o funcionário Pedro, eu mesmo. E olha só, ele vai trazer aquela tabelinha de novo que a gente já viu lá, né? No modo avançado de horários detalhados. Só que aqui agora eu estou mexendo com os parâmetros dos funcionários. Então, todos os parâmetros que eu tenho aqui do lado, ó, eles vão estar aparecendo aqui para mim. E aí, gente, não tem segredo. A minha regra fixa é o quê? É o banco de horas, né? Até uma regra que eu criei ali do direto ao ponto, que foi um outro vídeo que a gente gravou outro dia. Só que eu quero descontar desse funcionário dia 11, que ele faltou e não me avisou, então eu quero que desconte dele. Eu seleciono aquele dia e só naquele dia eu vou lá e mudo a regra dele. Ou seja, eu tenho uma regra secundária para ser aplicada naquele dia. Então na segunda é banco, na terça é banco, na quarta eu faltei e não avisei, eu mudo a regra para descontar do funcionário e na quinta volta a ser banco. Então perceberam que você pontualmente vai lá e mexe aonde você precisa, você muda a regra no local que você precisa. Então, pessoal, essa é a ideia do parâmetro detalhado. Apesar do funcionário ter uma regra, eu quero pontualmente falar, hoje é uma regra um pouquinho diferente, hoje é uma regra um pouquinho especial, tá? Então, muito legal isso também, você ter esse controle de mudança de regras pontualmente ou por ciclos ali dentro da plataforma, dentro do sistema. Certo, pessoal? Então, assim, era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? A ideia aqui hoje era tratar exceções. Pegar coisas ali que fogem do padrão, né? Porque o padrão é o quê? É o funcionário ter um horário de segunda a sexta, de segunda a sábado, uma coisa mais fixa. Ter uma regra ali de banco de horas e horas extras que é fixa. Então, assim, esses são os casos mais simplesinhos, de empresas mais simples. Mas você aí que está me assistindo, né? Você pode ter um caso mais complexo, onde você precisa ficar mudando regras, criar escala, mudar o horário, tirar alguém do primeiro turno, jogar no segundo turno. Então, você precisa ter essa flexibilidade de mudanças, tanto de horários quanto de regras dentro da plataforma, dentro do sistema. Legal, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.